Mano, eu não vou mentir pra vocês não, rapaziada. Eu tô mal de cabeça, velho. Tô triste pra um mesmo. Não tem que ficar. Sei que muita gente gosta de fingir o tempo todo que tá bem e beleza, e boa boa, mas, mano, a forma que a parada aconteceu me destruiu, mano. Tô achando um pouco escuro aqui, não sei se tá pra vocês, eu vou ligar mais umas luzes ali. Peraí. Pô, eu vou abrir o jogo de uns bagulho com vocês aqui na live de hoje, mano, que eu nunca tinha falado pra ninguém, tá ligado? Enfim, espero que a gente nem fique, pô, se remoendo muito nessa situação que eu vou falar, até porque já passou, tá ligado? Mas queria mais, mano, abrir o jogo com vocês porque, pô, teve nesses últimos meses muita coisa aconteceu na minha vida, tá ligado? E eu acabei, enfim, guardando pra mim e focando nas paradas acontecerem, tá ligado? Em agosto, mano, quando tava próximo a Kings League começar, eu quase saí da Loud, tá ligado? Tipo, aconteceram umas paradas internamente e ficou muito, muito, muito próximo mesmo, tá ligado? De eu sair da Loud. Tipo, desde o momento que eu fui contratado, tá ligado? Pra Loud, eu fui contratado por conta, tipo, pra ser esse cara que trazia a org mais pro futebol mesmo, tá ligado? E tal, enfim. E Kings League, desde que ela existe, sempre foi um sonho pra mim que, tipo, a gente participasse, tá ligado? Sempre foi, sempre foi. Cara, quando rolou a Kings League do México, quem já me acompanhava aqui nas lives e tal, sabe que eu já reagi e tal, já queria que a Loud tivesse. Na época a Loud fazia um outro conteúdo da Loud Futset e tal. Não sei se vocês vão lembrar que eu ainda fazia os vídeos lá pra Loud Futset, enfim. E era um sonho pra mim, tá ligado? Que a gente participasse da parada. E aí, como eu tava dizendo, não vem ao caso, eu não vou entrar muito no mérito do que aconteceu, mas chegou muito próximo, tá, de eu sair da Loud. E quando essa parada aconteceu, mano, foi tipo assim, pô, meu aniversário foi tipo dia 22 de agosto, a parada rolou dia 23, 24, assim. A rapaziada vai lembrar, foi quando eu tava numa casa que eu peguei pra ficar com Giovana, que era meu aniversário de namoro, foi quando teve aquela live lá da Astro, tá ligado? Do Coringa e tal. Enfim, mano. Tipo, rolaram várias conversas. Dentre as conversas que a gente teve, tá ligado? Eu externei que, mano, eu tinha muita vontade de ficar. E eu abri o jogo mesmo full, tá ligado? Tipo, de todas as paradas que eu tava sentindo e tal, tudo que tava acontecendo. E, mano, quando o martelo foi batido, tá ligado? Os caras vieram conversar comigo e, tipo, eles deixaram claro que a ideia deles era que, mano, eu continuasse e, pô, mano, eu fosse, tipo, assumisse a bronca mesmo do projeto da Loud Sports Club, tanto que, pô, acredito que vocês, quem acompanha, assim, a Loud Sports Club com mais afinco, assim, deve ter visto, deixa eu ligar o ar aqui, mano. Deve ter visto que, pô, eu tava fazendo tudo quanto é gravação, tá ligado? Seja de patrocinador, enfim, bastidores, seja de todas as coisas, tá ligado? E, pô, eu abri a live aqui, vinha pedir o feedback de vocês e, pô, vocês veem a diferença do bastidores do primeiro jogo pro segundo jogo e como foi evoluindo todos os bastidores, tá ligado? E como a gente foi levando a sério a parada, acho que muita gente vai lembrar, tipo, no primeiro split eu tinha os meus bastidores, né? Que era só eu e o Christian, a gente fazia os bastidores, tinha os bastidores meus e os bastidores da Loud. E aí, pô, eles pediram pra que eu não fizesse mais pra fazer os bastidores pra Loud e eu falei, mano, quero muito, tipo, total. Só que, pô, pedi pra Loud pra que eu pudesse literalmente mostrar os bastidores de fato, tá ligado? E que não fosse só. Porque, mano, não dá pra saber se o time ia ganhar, se ia perder. E pra mim, o que nerfou muito nossos bastidores no primeiro split foi que, tipo assim, a gente não podia mostrar nada porque o time tava mal. Enfim, pô, a Loud acatou, pô, me deu todo o suporte, tá ligado? Pô, conheci pessoas maravilhosas. Sei lá, mano, no 10º dia de todos esses, sei lá, 3 meses pra mais que a gente ficou trabalhando aqui, mano, pô, o Moreira chegou pra mim num treino e falou assim, mano, pô, eu tô sentindo algo muito diferente, tá ligado? Dentro de tudo que tá acontecendo aqui, eu acho que as coisas vão andar, tá ligado? E, mano, eu me empenho pra caralho com essa tá ligado? E quando as coisas começaram de fato, em dado momento eu achei que não ia dar certo, tá ligado? Porque teve jogo lá com o Dendele, tá ligado? E o jogo contra o Dendele, rapaziada, foi assustador, mano. Tipo, a gente ganhou o jogo, mas tipo assim, foi um cenário muito parecido com o de hoje, tá ligado? Os caras abriram uma vantagem extremamente larga e... Enfim, eu já tava vendo o filme se repetindo e eu falava, mano, porra, todo o trabalho vai pro buraco de novo e o público vai ter um entendimento de como se a gente tivesse de sacanagem ou como se a gente não tivesse se esforçando e tal. E aí, pô, a gente, pô, vira o amistoso contra o Dendele, aquilo me dá um ânimo, depois a gente vai fazer um outro amistoso e consegue, pô, performar e tal. E aí, enfim, mano, graças a Deus as coisas foram, pô, acontecendo. Só que eu já tinha muito isso em mente, tá ligado? Porque eu fiquei,
Mano, porra, eu fiz de tudo pra entrar na Loud, tá ligado? Mano, de tudo. Mano, você não tem noção. Tem muita coisa que, tipo, acontece, tipo, nos bastidores que eu, pô, às vezes preferi reservar, porque o que eu penso? Pô, o meu papel aqui na live é, pô, gerar um entretenimento pra rapaziada e tal. E, pô, meus problemas pessoais são os meus problemas e eu acabo, tipo, não falando, tá ligado? Mas quando eu fui entrar pra Loud, tipo, teve muita coisa que teve que acontecer. Isso tem uma rapaziada que sabe aqui. Porra, às vezes eu tinha reunião com a Loud e na reunião eu tinha que ficar na postura, quando acabava, tipo, eu comemorava pra caralho. Que eu falava, mano, caralho, acho que eu vou entrar pra Loud, tá ligado? Eu falava com o Giovanni e tal. Enfim. E aí, mano, eu tava, pô, fiquei mal de cabeça mesmo. E, pô, pouquíssimas pessoas, tipo, sabiam da parada, tá ligado? Quando rolou. Tipo, eu contei no máximo pra Giovanna, assim, comentei com os moleques, nem falei com ninguém da minha família, mano. Ninguém sabia, tá ligado? Literalmente, a primeira vez que eu tô falando é agora. E, pô, hoje, antes do jogo começar, tá ligado? Pra mim, é claro que eu queria que, pô, as coisas acontecessem, mas, pô, não sei quem assistiu, mano. O Playhard foi lá na cabine e tal, pô, pra elogiar, tá ligado? O trampo. E, pô, eu tava fora da cabine na hora, ele fez questão que eu tivesse ali. E, pô, ali eu já fiquei feliz porque eu falei, viado, há 3 meses atrás, tipo assim, eu tava ali num risco iminente de sair da Loud e, pô, a parada ficou muito próxima de acontecer. Você chegar aqui, ter um cara que nem o Playhard ali na cabine, elogiando o trabalho, falando que, pô, tá vendo as paradas que estão acontecendo e, pô, a Loud me dando esse espaço que ela tá dando, é um bagulho muito gratificante, tá ligado? Enfim, só que aí, mano, graças a Deus, essa minha parte, né? Pô, foi solucionada, pô, hoje eu tô na Loud, mano, espero por mim, mano, tipo, eu só saio da Loud se a rapaziada em algum momento achar que, pô, não é mais pra eu ficar, porque eu gosto pra caralho, tá ligado? Pô, visto muita camisa, mas ainda assim, por mais que ali eu tenha sentido que, pô, a minha parte, eu já tava mais tranquilo por um sentido de que, tipo, uma conversa maneira que eu tive, tipo, e um feedback positivo que eu tive depois desse baque que rolou, ainda tinha, evidentemente, a preocupação com o desempenho, né? Porque foi pouco antes de começar o jogo. E aí, beleza, né, viado? Você naturalmente já fica nervoso por você estar indo jogar. Fato. Só que quando tu tá ali no dia a dia da rapaziada, tá ligado? Tu conhece todo mundo, todos os moleques, pô, treinador, pô, todo mundo, você acaba, mano, tá ligado? Vivendo a vida dos moleques, sonhando o sonho dos moleques, tá ligado? São uma parada muito louca que vão acontecendo e você vai ficando imerso. Pra vocês terem uma noção, pô, vocês sabem qual é o meu ritmo de live quando eu tô no Rio, eu praticamente não fiz live enquanto eu tava aqui, tipo, fiz, até a conta que eu fiz durante o período em São Paulo, eu fiz 37 lives, tá ligado? Normalmente eu faria 60, 70, não sei, mas enfim, fiz muito menos lives e, pô, vocês estão cientes disso, mas justamente, pô, por estar entregue. E aí, mano, ontem, eu, de madrugada, mano, não conseguia dormir, tá? De jeito nenhum, não conseguia dormir, com a mente a milhão, tá ligado? Eu chego aqui, paro, aí assisto o jogo, e aí assisto o jogo de novo, e aí vejo o nosso jogo contra a Fúria, e vejo o nosso jogo contra a G3X. Eu já assisti todos os jogos nossos pra mais de 1000 vezes, tá ligado? E aí deu na minha cabeça, eu falei, mano, vou ler a Bíblia. Nem tenho hábito, tá ligado? Tipo, eu sou cristão, não sou de ir à igreja, mas nem tenho hábito de, tipo assim, pô, ler a Bíblia e tal. Mas falei, pô, vou ler a Bíblia, não tô conseguindo dormir e tal. E aí eu separei 2 coisas, tá ligado? Olha que loucura, mano, pra vocês verem que não é mentira, mano. Olha isso aqui, ó, pra vocês verem que não é mentira. Anotação, ontem, 14 de novembro de 2025, 1h54, ou seja, foi na virada de ontem pra hoje, na madrugada, que eu não tava conseguindo dormir. Aí o que eu falei na preleção da semifinal foi Provérbios 13:4. A alma do preguiçoso muito quer e nada alcança, mas aqueles que trabalham com dedicação serão amplamente satisfeitos. O que eu quis passar pros moleques, mano? A gente poderia ter arrependimento, quer dizer, a gente poderia não vencer, tá ligado? Porque futebol é foda, às vezes, mano, a parada não acontece, só que eu não ia aceitar, viado, que a gente chegasse no vestiário, tá ligado? Tipo, com arrependimento, com a sensação de que, eu poderia ter corrido mais, eu poderia ter feito mais alguma coisa, pô, podia ter me esforçado mais, podia ter feito... Enfim, mano, isso eu não ia aceitar, tá ligado? De jeito nenhum. E pra mim, mano, a gente fez um primeiro tempo péssimo, tá ligado? Péssimo. Parecia outra equipe, mano. Tipo assim, era tudo menos a Loud. É porque eu não vou ficar ali na cabine jogando contra os moleques que eu sei que estão dando a vida. Eu sabia que não tinha ninguém de sacanagem. Mas tiveram muitas coisas que... Quem assistiu, tá ligado? O tempo todo, o nosso campeonato sabe que não acontece. Por exemplo, o momento mais forte do time da Fúria, na nossa visão, é o escalonado, tá ligado? Eles são uma seleção no escalonado. Vamos falar a verdade. A Fúria não é campeã. Sei que o pessoal reclama, não gosta e tal, mas a Fúria não é campeã à toa.
Os caras são um timaço, forte mentalmente. Coisa mais forte deles é o escalonado. Rapaziada, começa o jogo. A gente ganha a posse, pô. Não sei se vocês repararam. A gente ganha a posse. A gente pega a bola e a gente vai ficar na vantagem numérica. E na vantagem numérica, que era pra gente abrir 1-0, a gente toma o gol. E pra mim isso são 2 gols, porque deixa de ser 1-0 pra gente e passa a ser 1-0 pra eles. Então são 2 gols numa jogada só, tá ligado? E a gente, na minha visão, em outra rotação, os caras num ritmo intenso, e a gente, pô, abaixo, desligado, mas não por tá de sacanagem ou algo do tipo. É literalmente uma equipe que tá indo pra, sei lá, 3º, 4º mata-mata em relação à Kings League, e a gente com um elenco que, pô, um jogador tinha jogado a Kings League, 2 jogadores, não, o Mendes e o Esaú, e a rapaziada, enfim. Mas, pô, o jogo foi rolando e tal. Sinto que demos muito mole, tá ligado? Eu vou falar sobre a arbitragem, a gente vai comentar, mas tipo assim, pô, a gente teve 2 pênaltis perdidos. Um da nossa carta, que o Tota perde o pênalti, e outro do pênalti presidente, que o Coringa perde o pênalti. E primeiro, mano, não esperem de mim, viado, ficar crucificando o cara, pô. Tipo assim, eu pego aqui meu celular, mando mensagem, pô, entro no Twitter, vocês falando, mano... Pô, tipo, o Coringa é um cara que não tinha obrigação, ele poderia muito bem meter a mala por ele ter o tamanho que ele tem, desde o momento que rolou a possibilidade de entrar na Loud, ele me abraçou pra c... tá ligado? Tipo assim, internamente, todo mundo sabe que eu tô ali à disposição, só que não é uma neura que eu tenho, tá ligado? Então, tipo assim, às vezes vocês têm muito mais essa parada que eu mesmo, porque o que eu penso? Mano, a gente tem nada mais nada menos que, e eu vou falar, mano, aqui... Quem quiser achar que é pelação de saco, tá tudo bem. Mas pra mim, viado, a gente tem o maior streamer do Brasil e, pra mim, do Brasil é indiscutível e talvez do mundo. Então, tudo que tu puder utilizar o cara, tu vai usar, tá ligado? Então, tipo, esse é um incômodo que muitas vezes parte muito mais de vocês do que de mim. Ah, Renato, se, pô, chegar um momento e for pra você bater, tu vai? Mano, amarradão, viado. Eu vou acordar 8 horas da manhã, vou treinar até 11 da noite e vou chegar lá e bater. E pode ser que eu perca, porque só tá sujeito a perder a porra do pênalti quem tá lá pra bater. É muito fácil também. E eu entendo que várias vezes vocês vão falar isso porque vocês gostam de mim. Mas é muito fácil também vocês ficarem tipo assim, pô, se tu tivesse batido, o time tinha ganho. Às vezes eu ia bater e ia perder, tá ligado? Não dá pra saber. Eu ia me esforçar pra fazer de todas as formas, mas às vezes ia bater e ia perder. Então, tipo assim, porra, não esperem que eu vá entrar nessa, tá ligado? E, enfim, eu acho que, sei lá, mano, era pra acontecer, tá ligado? A gente, literalmente, eu acho que hoje foi o jogo que mais coisa deu errado. Antes de... Eu falei até aqui em live, na última live que eu fiz, os caras só não podiam pegar carta Coringa. Os caras só não podiam pegar carta Coringa. Os caras só não podiam pegar carta Coringa. Porque a gente tinha 2 cartas, eles tinham uma. Se eles pegam a Coringa, eles roubam e fica cada um com uma. Pô, a gente pegou a carta Coringa ainda. A gente pegou um pênalti e uma carta Coringa. Era o melhor dos mundos. De acordo com o que os caras me passaram, eu tava na cabine e não consegui ver, né? O que aconteceu foi, os caras pegaram a carta deles, botaram lá, e aí de acordo com eles, a gente esperou ver o que era a carta deles pra ativar a carta Coringa. De acordo com a comissão, não foi isso. De acordo com a comissão, mano, assim que eles viram que os caras chamaram, eles foram lá e bateram. Enfim, mas até o Pimenta falou, isso pode ter sido um mole da comissão, tá ligado? Claro que a gente tem que trabalhar pra não acontecer. Mas, aconteceu e agora... não tem o que fazer. Mas ali era um cenário que tiraria um gol dos caras, porque eles não bateriam um shootout, eles fizeram um gol no shootout, e talvez seria um gol nosso, porque provavelmente a gente ia pegar o shootout e o Caio B ia bater e muito provavelmente ia fazer o gol. Não à toa, pô, ele bateu 4 shootouts, fez 4 gols. E agora, em relação à arbitragem, mano, o que mais me incomodou não foi nem a invasão no gol do Lipão, porque eu entendo que vai ter o debate de tipo assim, mas se é contra eles, e aí? Tudo bem, isso aí eu acho que é um argumento até válido. Mas o que eu tô falando é que, tipo assim, a gente estaria sendo beneficiado por uma cabaçada dos caras, mas não por mérito nosso, tá entendendo? Porque a invasão do cara no meio de campo não muda absolutamente nada que o Lipão ia fazer o gol lá. Então não é um bagulho que me incomoda, tá ligado? Não é, eu não vou ficar aqui me fazendo pra vocês. Agora, o que me incomoda, por exemplo, é o lance do japonês, que ele tá com 2 jogadores na frente dele, ele tá o tapa no meio dos 2, vai sair na cara do gol, os caras levantam ele, o juiz marca a falta e não dá um cartão. Sendo que no primeiro jogo contra a Fúria,
a maior reclamação nossa de arbitragem foi literalmente sobre um cartão claro que era para ter sido aplicado para a equipe da Fúria, numa falta no Tota. E o juiz não deu o cartão e depois o jogador que era para ter recebido o cartão ainda decidiu o jogo, porque ele bate o último shootout. Então, tem algumas coisas que, honestamente, eu volto a dizer, bagulho de invasão para mim, mano, vocês nem me veem reclamando disso, porque eu entendo o argumento de, e se fosse com eles? Beleza. Mas não ia mudar nada no jogo, tá ligado? O Lipão ia fazer o gol. Agora, tem algumas marcações que pra mim são bizarrices, pô. O pênalti do Cainho é um bagulho que me pega muito, porque pra mim foi pênalti claro. Mas ainda que ele tivesse na dúvida e achasse um lance interpretativo, eu acredito que no mínimo é mais pra pênalti. Ele não marca o pênalti e aí vai ver no VAR. Ele já manda seguir, fala que foi simulação pra depois ir ver no VAR. E o lance é tão claro, que a comissão da Kings não espera nem a bola sair. No que o jogo tá rolando, já avisa pro juiz, irmão, tu precisa vir no VAR, foi pênalti. E ele para o jogo, apita com a bola rolando, e ele vai no VAR e marca o pênalti. Os lances no Tota, eu falo isso desde a primeira rodada, pra não parecer que é engenharia de obra pronta. Quem assiste a minha live todo dia que sabe que eu falo desde a primeira rodada da Kings League, que toda hora tem falta no Tota quando a gente faz o lançamento para ele dominar no pivô, e a arbitragem ignora. Então, tipo assim, pra mim não foi nem de longe o pior jogo da arbitragem, nem de longe. Já enfrentamos arbitragens bem piores. Eu acho que a Fúria, honestamente, teve todo o mérito para passar. Tanto que, mano, o que a gente fez no descalonado, claro que o descalonado também é parte do jogo, mas foi mais uma exceção do que o padrão. A real é que eles fizeram um jogo, na maior parte do jogo, melhor do que o nosso. Do que o nosso. Agora, uma coisa positiva é que pra mim hoje eu olho pro descalonado e eu falo, mano, eu acho que a nossa equipe é o melhor descalonado se pá da competição, tá ligado? Tipo, honestamente, mano, a gente, em jogo que a gente foi pro descalonado ganhando, a gente não deixou os caras fazer nenhum gol, fez o gol. Em jogo que foi empatando, a gente ganhou. Em jogo que foi perdendo, a gente ganhou. E hoje, mano, por tudo que é mais sagrado. Em nenhum momento eu deixei de acreditar, pô. Aliás, pô, tem momentos que eu não falo na cabine ali, porque eu sei que tem muita gente no chat que, pô, não vai com a minha e tudo bem. Seria maneiro se a rapaziada entendesse que existem propostas diferentes dentro da cabine da Loud. Tem gente que é mais da resenha, eu sou mais do tipo assim... Às vezes eu vou resenhar e tal, mas na maioria dos momentos eu sou o cara mais preocupado com a performance, com a reclamação. Tanto que o único momento que eu pego o microfone ali no segundo tempo é pra reclamar do juiz. E eu vi que até virou clipe e tal, que, porra, eu paro pra reclamar e eu falo assim, rapaziada, pra mim isso é uma bizarrice, porque a sensação que eu tenho vendo de fora é que todos os lances, na dúvida, é pros caras. E isso pra mim, pô, fere completamente a isonomia do campeonato. E eu já vou fazer um coro aqui. Eu concordo com o que o Gaules falou ali no final. Porque eu acompanhei a Kings League quando eles jogaram no México, que eles foram pra final contra o Porcinos, e eu lembro perfeitamente do time descansando meia hora, indo pro jogo, e os caras entrando com cãibra. Porque tá na hora, vai jogar. Então, pra mim, o Gaules tá certo de reclamar. É óbvio, muita gente vai falar que é choro de perdedor e tal, e tá tudo bem. Normalmente, é o que vai acontecer no futebol, é essa narrativa se criar. Mas pra mim, ele tem razão em reclamar. E ele reclamou antes do jogo começar. Tá ligado? Enfim, pra mim a Fúria é um time muito forte. Honestamente, pra mim é o time a ser batido da competição. Não tenho problema nenhum em falar isso. O trabalho dos caras é muito bom. O pessoal pode não gostar da rapaziada de lá, não gostar do Cris, não gostar da Kari, não gostar da... Que pariu. Tem que reconhecer que os caras fazem um trabalho muito bom. Pode ter o debate de arbitragem e tal, mas o time dos caras é muito bom. Tem um trabalho psicológico muito forte dentro da competição. Agora, eu acho que hoje a gente deu uma resposta muito grande. Hoje não, né? Na Copa inteira a gente deu uma resposta muito grande. Se fosse o cenário de split, que os 4 primeiros vão pro Mundial, a gente já estaria lá. Então, pô, já faço um coro aqui pro restante da diretoria da Loud. Façamos todos os esforços possíveis e necessários pela manutenção da maioria dos atletas. A gente tem um time que se conheceu junto agora e entregou uma semifinal direto, caindo num 7-6 para a equipe que foi campeã do primeiro split, que foi campeã da Kings Cup. Esse jogo nosso poderia tranquilamente ter sido uma final, sem desmerecer G3X, Funkball, que para mim, qualquer uma que vencesse das 4 que foram hoje, seriam favoritas pro jogo do México. A Fúria é favorita, mas se o G3X ganhasse, seria favorito. Se a gente ganhasse, pra mim, seria favorito. E se o Funkball vencesse, seria favorito, tá ligado? Pra mim, foram as 4 melhores equipes da competição e que chegariam grandões lá. Mas é isso, tá ligado? Tipo, hoje dá pra abrir o jogo de algumas paradas, agora que acabou. Muita coisa aconteceu também
deu errado, tá ligado? Às vezes as pessoas acham que é uma coisa e é outra, tá ligado? Então, porra, agora que acabou, eu tô abrindo o jogo de muitas coisas com vocês, eu posso falar mais coisas. Eu não tinha dias que eu não queria abrir live, porque, mano, a gente tava focado no objetivo e eu não queria chegar aqui, ter o risco de eu falar alguma coisa e atrapalhar em alguma negociação e poderia ser um problema, tá ligado? Por exemplo, eu até falei em live aqui que eu tava querendo matar o Brecht e tal, e tal, e tal, e tal. Por exemplo, por que essa parada aconteceu? E eu tenho uma relação maravilhosa com os caras do G3X, tá? Brecht é, pô, mano, vou te falar, uma referência, um dos caras mais competentes que tem aí na Kings. Mas por que eu falei que eu queria matar ele? Porque de início, quando rolou o papo do 13º jogador, a gente foi atrás do Tom, tá ligado? Tipo, rolou conversa e tal, e enfim, é claro, né, ele já tinha uma identificação com o G3X, tá ligado? Mas a parada, tipo, foi conversada mesmo, tá ligado? E enfim, poderia ter acontecido, acabou não acontecendo. Rolou conversa com outros jogadores também, tá ligado? Sobre o Menezes, só pra dar uma explicação mais próxima, porque eu sei que o Coringa tentou explicar, mas às vezes, tipo assim, a parada chega pra ele muito por alto, assim, tá ligado? E o que acontece? O Menezes, ele tem, né, um pré-contrato com o Betim, de Minas Gerais, tá ligado? Assim como outros jogadores da nossa equipe tinham pré-contratos com times do campo e os times liberaram para que os jogadores jogassem. Gente, não é novidade para ninguém. Todo mundo sabe que o Tota é um jogador de futebol de campo que jogou com a gente, tá ligado? Porque houve uma... Tipo assim, não houve encrenca por parte do clube, entendeu? O Luiz é um jogador de campo, que tem contrato, tá ligado? E que não houve encrenca por parte do clube pra estar aqui. E o Menezes, ele tinha uma data de apresentação de depois, tá ligado? Então qual que foi a parada? Ele queria muito jogar, ele chegou junto com a gente, ele treinou junto com a gente, ele foi escolhido, tá ligado? Estava tudo certo. E aí rolou o papo de que, tipo assim, Menezes, se você entrar em campo, morreu aqui, tá? Se você entrar em campo, tu não vem mais pra cá. Bagulho nesse pique, tá ligado? E aí, mano, isso no último treino nosso, tá? Cabeça do moleque, com certeza ficou um trevo, né? Porque o que ele pensa? Pô, tem um contrato, sei lá, grande lá e tal. E aqui, pô, na Loud seria tipo um jogo e tal, enfim. Honestamente, eu ainda acho que dá pra entender os caras, mas eu também acho que, pô, poderia ter sido feito de forma diferente. Vou falar com todo o respeito do mundo. O Betim tem 80 mil seguidores no Instagram. A Loud tem, sei lá, todos. Eu acho que seria muito maneiro se rola da gente fazer um post, collab, o clube, com a Loud oficial. Tipo assim, porra, agradecemos ao Betim por ceder o jogador para poder jogar uma partida. Pô, desejamos sucesso e tal. Fazer dava pra fazer um bagulho maneiro, tá ligado? Dava pra ter sido, pra parada ter acontecido de uma outra forma, tá ligado? Enfim, ainda assim, depois disso tudo, a Loud, e isso o Coringa falou, né? A Loud ofereceu pra ele ser jogador da Loud. Não só, pra jogar esse jogo de agora, pra ele ser um atleta da Loud, tá ligado? Cobrindo o valor que ele tinha pra receber, tá ligado? Igualando e oferecendo um contrato longo. Rolou, tá ligado? Rolou. Só que aí, mano, pra mim entra um bagulho que pra mim é um ponto positivo do moleque, tá ligado? Ele falou, rapaziada, tipo, mano, eu dei minha palavra pros caras, tá ligado? E, mano, queria muito jogar com vocês, não foi possível, e eu vou, tipo, cumprir meu contrato, tá ligado? Pra vocês terem noção, ele tava agora lá com a gente, tá ligado? Tava agora lá com a gente, o moleque queria jogar, e não foi possível. Acabou que o Luquinha jogou, que também era outro que estava treinando com a gente, e se o Luquinha não jogasse, teriam outros que treinaram com a gente. Tem muita gente que chega junto pra esse ecossistema acontecer, tá ligado? Às vezes o que vocês veem é o micro, que é o que aparece ali na tela quando você vai assistir na Cazé TV, na nossa transmissão e tal e tal. Mas acontece muito mais coisa, entendeu? Tem muita coisa pra acontecer. Eu acho que a experiência pra todos os jogadores que tiveram foi muito positiva. Tanto que, porra, eu acho que a vontade de... Mano, eu vou te falar, mano, eu acho que a vontade de todos é ficar, tá ligado? Acho que a vontade de todos é ficar.
peço à Kings League encarecidamente que providenciem as respostas o mais rápido possível de como vai ser feito o mercado do segundo split. E aí, mano, podem falar que vai ser isso, vai ser aquilo. Eu falei pessoalmente com pessoas que trabalham em alto escalão na Kings League e me falaram: Renato, não posso te dar a certeza. Isso pra mim é um problema. Tá ligado? Por quê? Não vai ter draft pro segundo split. Vai ter o mercado, né? Beleza. Ok. Kings League, vai ser só pra draftado? Não posso te garantir. Kings League, vai ser só pra wild card? Não posso te garantir. Kings League, tem a chance de ser pros dois? Não posso te garantir. Então, pra mim, isso aí, por mais que não seja culpa diretamente necessária dos caras da Kings League Brasil, é uma vergonha, tá ligado? É uma vergonha e alguém tem que falar. E se ninguém fala, eu vou falar. Por quê? Isso, pra mim, beneficia quem não trabalha. Porque aí chega a gente, faz 3 meses de avaliação, escolhe os jogadores a dedo, monta um time com os draftados pensando em tudo que a gente precisa, monta um time de wildcard, monta tal. Se chegar no mercado e falar assim, mano, vai ser um total, draftado e wildcard, todo mundo pode girar, a gente não sabe como é que vai ser, isso beneficia quem fez um trabalho porco. Porque aí chega lá, o time foi eliminado, chegou, só tomou taca, manda todo mundo embora, assistiu a Kings Cup, chega lá, pega os jogadores do time que foi bem e que fizeram a avaliação e é isso, boa. Então, tipo assim, é muito complicado, tá ligado? Então, pô, tem muitas coisas que eu tendo a elogiar a Kings League, mas tem coisas que, irmão, com todo respeito, beneficiem quem quer fazer um trabalho sério, tá ligado? Beneficiem quem quer, de fato, fazer acontecer. Por exemplo, depois do primeiro split, a gente não sabia como ia ser, né? E a gente não sabia se ia ter draft, quando ia ser o draft, quando sei lá o que. E eu contei aqui pra vocês que acabou o jogo, eu convenci, mano, todo elenco no primeiro split. Quando acabou, no segundo que acabou, eu fui pro vestiário e eu convenci todos os jogadores de no dia seguinte estar treinando. Porque a gente tava com vergonha, insatisfeito. Fui falar com o Germano, que é o manager, o faz tudo, que fez um trabalho impecável nessa Copa. E ele falou assim, Renato, muito foda tu conseguir isso dos jogadores, mas a gente vai estar treinando jogadores que provavelmente vão jogar em outros clubes. Só que a gente não sabe quando é o draft. Porque se o draft tivesse sido antes, a gente já estava treinando desde antes. Só que a gente acaba ficando à mercê. Então, graças a Deus, como a gente estava selecionando os jogadores que a gente ia mandar pro draft, a gente já conhecia os jogadores que a gente escolheu. Se a gente não tivesse feito esse trabalho para se precaver, a gente tava... Porque a gente só ia conseguir conhecer a rapaziada no primeiro dia depois do draft, tá entendendo? Então, tipo assim, eu sei que tiveram equipes que treinavam 2, 3 dias por semana e começaram a treinar 3 semanas antes da Kings. Irmão, não foi o caso da Loud. A Loud, 90 dias antes da Kings, já tava fazendo a seleção do draft treinando e no dia seguinte do draft, que o time já tava todo montado, já tava com o cronograma todo feito pros caras chegar 11 da manhã no CT e sair 6 da tarde. Almoço, auditório, fisioterapia, academia e treino no campo. Eu volto a repetir. Kings League. Privilegiem as pessoas que levam a sério a competição, tá ligado? Privilegiem as equipes que fazem um trabalho sério. Privilegiem as equipes que querem se programar. Privilegiem as equipes que formam, tipo assim, contratos com os jogadores e que querem ter um mínimo de calendário pra poder chegar pros caras e falar assim, mano, vale a pena você jogar Kings League, tá ligado? Então, sei lá, vamos ver como é que as coisas vão acontecer, de fato. Volto a repetir, mano, não que o primeiro elenco, as pessoas não eram boas pessoas, tanto que eu sou amigo de todo mundo. Hoje estava assistindo o Rafa Neguinho na final da Kings League Mena, o Iago Soares é meu irmão até hoje, o Drop, Caroço, o Bigode que jogou... Enfim, mano, tenho muitos amigos que, participaram do primeiro split, mas, esse grupo que a gente teve na Cup, mano, irmão, se eu pudesse assinar aqui agora, mano, vamos fazer até o final da Kings, ninguém mais vai poder mudar, mano, e eu poderia, confiar, de estar com esse time, eu assinava, mano, porque é muito louco, viado. A gente tá ali com um elenco que 2 jogadores jogaram Kings League e a maioria se conheceu nos treinos, A gente fez um campeonato de direto pra semifinal, a gente perdeu por 1 gol pra equipe que foi campeã. Então, enfim, tem muita água pra rolar. Daqui a pouco eu já tô voltando pro Rio, né? Vou ficar vindo pra São Paulo por conta das gravações, o canal da Loud Esporte Clube vai continuar, então vou ficar vindo pra São Paulo toda hora, mas pra me mudar de novo, que nem eu tava agora, só no segundo split. Agora, o quanto antes a Kings League conseguir dar uma definição pra gente, é o quanto antes a gente vai começar a trabalhar. Então... honestamente acredito muito, mano. Porque pra mim encaixou a parada e se a gente conseguir repetir algo próximo do que a gente fez aqui no segundo split, a chance da gente estar no Mundial é gigantesca, porque tu não precisa ser campeão, tá ligado? Claro que a gente vai
planejar com a meta de ser, mas tu não precisa ser pra tá lá. Então, enfim. Ainda tem a Nations, então, se eu não me engano, a Nations começa no dia 3 de janeiro. E aí eu acho que a gente vai cobrir, tá ligado? Nossa cabine e tal. Pelo menos torcer pro Exaú, né? Agora, eu volto a dizer, tava falando com o Exaú agora, porque o Exaú ainda tem muito receio dele não ser convocado. E eu sinto que ele tem esse receio mais por trauma de não querer criar expectativa do que por qualquer outra coisa. Porque pra mim é um bagulho óbvio. Eu tenho certeza que ele vai ser convocado. Agora, eu volto a dizer, Kings League, estou falando diretamente com você. E a comissão que tiver lá, não sei quem vai ser e tal. Se por algum motivo vocês não convocarem o Exaú, vocês vão estar dando um tiro no pé. Porque o público não é otário, todo mundo vai perceber que a convocação está sendo feita de modo a montar uma panela e vai chegar lá na hora, muita gente não vai nem torcer. Eu tô falando na boa. Porque, mano, o reconhecimento do trabalho precisa acontecer, mano. O split que esse cara fez, mano, é inacreditável. Então, tem outros goleiros bons? Tem vários. Mas se ele não for, pra mim, é bizarrice. Ligado? É bizarrice. Na cabine os caras vazaram sem querer que o Coringa era o presida. Procede, Renato. Irmão, diante de Deus, eu não tenho essa informação. Eu vi o podcast lá do Velho Vamp, o Andres e tal, o Lucanito, os caras falando que acha que vai ser, e deu pra entender que eles estavam falando do Coringa, mas pra mim tem que ser ele mesmo. Vou falar numa boa mesmo, velho. Pra mim, qualquer coisa diferente do Coringa e outros, mas aí tem que ter mais gente e tal. Beleza, tem que ter, mas eu acho que em relação a entregar um entretenimento ali, eu acho que não tem muito pra onde correr. Sendo, tipo assim, bem direto mesmo. Eu acho que não tem pra onde correr, mano. Acho que não tem pra onde correr.